Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. Eu sou Joyce Joper Leal, diretora executiva da Objeto Brasil, e eu estou aqui recebendo 4 convidados que vão participar de uma live que é sobre as artes visuais e o design. Como o design interage com essa questão. Esta live faz parte do projeto Design, Essência da Economia Criativa, realizado, então, pela Associação Objeto Brasil e pela Secretaria do Estado da Cultura e Economia Criativa, dentro do PROAC Lab e com apoio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Eu queria, então, fazer a audiodescrição. Eu sou a Joyce, eu tenho 73 anos, eu tenho cabelos longos, brancos, não são mais grisalhos, são praticamente todos os cabelos brancos. Eu estou com uma blusa preta, um brinco, uma bolona grande, azul turquesa. Eu estou no meu escritório, na minha sala, atrás de mim, e à minha esquerda tem livros, estantes com livros, e é aqui que eu exerço a minha criatividade e faço meus projetos. Eu queria, então, dar início a esse encontro, pedindo para o Guto Lacasse fazer a sua apresentação, e queria dizer algumas palavras sobre o Guto. O Guto é arquiteto e artista plástico, ele formou-se em arquitetura em 75 pela FAUSP de São José dos Campos. Ele tem várias obras que destacam-se de intervenção urbanas nas cidades, como São Paulo, Róterdam, entre outras coisas. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Guto Lacasse. Então, queria agradecer o convite de estar com vocês, para estar com vocês. E eu estou aqui em casa, eu sou branco, calvo, tenho 73 anos, sou arquiteto e artista plástico, estou vestindo uma camiseta preta, uso óculos, e acho que é isso, né? Tenho 1,74 m de altura e, motivado pelo assunto, né, artes plásticas e design, eu preparei uma pequena apresentação, pequena mesmo, apresentação para ilustrar o tema. Então, design é a essência da economia criativa, design e artes visuais. Hoje existe essa diferença, diferença entre o que é artes plásticas, o que é obra de artes plásticas e obra de design. Mas essa diferença foi eliminada há 100 anos atrás com esse trabalho do Marcel Duchamp, que pegou 2 objetos industrializados de design, né, que é a roda de bicicleta e um banco, e fez essa composição que eu acho que não tem título, né? E esse é do Man Ray, que é outro grande colega dele, dadaísta também, deve ser do mesmo período, que é chama Cadeau, presente, feito com ferro de passar roupa, né, e taxinhas. Também se apropriou de um objeto de design para fazer fez um deslocamento. E aqui é para vocês verem já o conjunto próximo da margem, como a ilusão foi perfeita, assim, a ideia de que as cadeiras estavam apoiadas na superfície da água. Aqui, novamente, o conjunto. Agora, com uma bicicleta, que é outro ícone contemporâneo, que eu não sou ciclista, mas eu gosto da bicicleta. Aí eu tive essa ideia de construir um anel em volta dela com mais 7 rodas. A roda de trás da bicicleta faz com que todas as outras girem com o deslocamento do objeto. Aqui é a montagem na oficina. Esse aqui é o Vicente, que é o mestre que fez a peça.
E aqui é o lançamento no Largo da Batata, uns anos atrás. Aqui é um vídeo que mostra o nome de biciclóptica, bicicleta ótica. Aí, nesse dia, eu compartilhei, vários artistas estavam presentes. E cada um fez um passeio. Esse é o Fernando Lindbergh. Esse é o Ricardo Porto. Walter Ono, mestre Walter Ono. Essa é a Júlia. A Júlia dessa colega Ana Tavares. Me deu muita honra nesse dia. Era o fim de tarde. E agora, para encerrar, um terceiro trabalho que foi comprado pela Pinacoteca em 2016. Guto, eu só te pediria para falar um pouquinho mais alto. É que eu tenho o som da peça, eu vou esperar uns... Aqui travou. Uma pena. São 26 aspiradores de pó invertidos e eles lançam ar sob pressão que permite que as esferas flutuem. E o público passa pelo tapete vermelho como se passasse por uma guarda de honra. Assim. Esse trabalho agora pertence ao acervo da Pinacoteca do Estado. Então, eram esses três trabalhos que usam objetos de design para realizarem trabalhos de artes plásticas. Né? Então, desde 1917, que essa barreira não existe mais. Né? Existe assim, em termos, né, para quem quiser, quem fizer questão, mas tudo é artes plásticas. Né? Então, é isso. Muito legal, até porque agora a gente tem uma razão a mais para ir à Pinacoteca. Se precisássemos alguma razão para ir lá, porque é deliciosa, né? Na verdade, ele não está mais montado, ele foi montado em 2016. Sei. E agora ele está no acervo, né? Claro. Como é uma instalação, é um trabalho efêmero, né? Mas tem uma exposição na Pinacoteca agora que é maravilhosa, chama-se A Máquina do Mundo, que é uma grande coletiva comemorando 100 anos da Pinacoteca. Então, não perca, que eu estou em 4 peças já. Perfeito. Então, Guto, depois a gente vai ter um bate-bola e vai dar tempo de você participar. Está ótimo, então. Passar a palavra para a Elisa Gomes, que é mestre em comunicação e semiótica pela PUC e em artes pela Central Saint-Germain College of Art and Design de Londres. E tem pós-graduação também em cinema. E, Elisa, você, para estar aqui e para existir, teve uma moça e um rapaz que foram sua mãe e seu pai, e eu não posso deixar de citar, porque os conheci,
interagi com eles em momentos diferentes, por razões diferentes, mas a Maria Henriqueta Gomes, eu acho que ela foi de um pioneirismo super importante no trabalho que fez com a arte nativa, que você tocou para frente, e seu pai também, com a Aloysio Magalhães, criou o Centro Nacional de Referência, que por décadas sumiu, depois, enfim, mas finalmente redundou um pouco dele, está no acervo agora de artesanato, centro de referência lá do Sebrae, no Rio de Janeiro. Mas eu pensei muitas vezes e tentamos retomar aquilo quando eu estava na Fiesp, mas pelo menos agora houve alguma coisa. Enfim, as sementes, elas às vezes demoram para brotar, mas brotam. Então, é uma super alegria ter você aqui, dentro de tantas coisas que você anda fazendo, inclusive o resgate da coleção da arte nativa, agora sendo fabricados os tecidos, uma parte, pelo menos, lá pela Donatelli. Pela Donatelli Tecidos, que eu fui lá no lançamento, maravilhoso. Queria agradecer primeiro a Joyce, obrigada, que é sempre super bom falar da arte nativa, e falar oi para o Guto, querido, Cris, Ricardo e todo mundo que está participando. Bom, meu nome é Elisa Gomes, eu tenho 67 anos, sou branca, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, também estou vestindo uma camiseta preta, sentada numa cadeira ocre de couro, e atrás de mim tem uma janela de treliça de madeira. Bom, eu queria falar um pouquinho, então, da arte nativa, como é que ela começou. Ela começou com a ideia de desenvolver estampas brasileiras baseadas nas nossas raízes culturais, mas através de uma linguagem mais contemporânea, sendo readaptada para uma linguagem mais atual, mais... Por que isso, né? A ideia da arte nativa foi a Maria Henriqueta, minha mãe, ela durante algum tempo ela trabalhou desenvolvendo tecidos na tecelagem Paraíba, e ela percebeu que isso acontece até hoje, mas naquela época, os anos 70, a arte nativa é de 76, os desenhos, as estampas eram ou copiadas ou compradas de fora, e não havia um desenvolvimento do design brasileiro, do design têxtil brasileiro assim forte, né? Haviam algumas coisas pontuais. E aí, com essa preocupação e com a ajuda, inclusive, do Aloysio Magalhães, ela bolou a arte nativa. Tanto é que o primeiro logo e as primeiras estampas foram feitas pelo Aloysio Magalhães junto com João de Souza Leite, com quem ele fazia parceria. Bom, a empresa funcionou durante 25 anos e as estampas foram baseadas com a contribuição principalmente do índio, assim, 90% das estampas foram baseadas nos padrões indígenas, mas também a gente fez padrões de arte rupestre, flora e fauna, e tudo que tinha a ver com a nossa memória, né? Eu quero mostrar um pouquinho para vocês esses artigos, como eles eram desenvolvidos, né? Então, aqui você tem uma pintura corporal à esquerda e uma canga, que foi feita pela Circe Bernardes. Isso é uma outra coisa que é importante, porque a arte nativa trabalhou com muitos designers. A gente fez mais de 400 estampas e trabalhamos com inúmeros designers, não sei te dizer, mas assim, 30, 40, sempre que vinha alguém com alguma estampa, alguma proposta, a gente olhava, tinha esse cuidado. Então, aqui, por exemplo, à esquerda, a gente tem uma pintura corporal, e aqui é a cerâmica marajoara, ou a que é aquele sapinho, que é um símbolo muito forte, né, da Amazônia. Bom, aqui à esquerda é um desenho da Renata Tassinari, em cima de um remo, e à direita a gente tem uma cerâmica também. Os nomes dos tecidos ou das estampas, elas eram todas com nomes indígenas ou com referência
que a gente tinha. Então, por exemplo, se era uma cerâmica vaura, a gente botava vaura. Então, ia numerando todos os padrões. E a arte nativa começou basicamente com cancas, lenços e chales de lã, que chegou a vender para mesbla, essas coisas, quando não tinha ainda a loja aberta. Depois que abriu a loja e abriu mais para tecidos de decoração e outros produtos, né? Então, esse também é uma camiseta. A gente começou a trabalhar com moda mesmo, vestimenta mais para o final. E esse aqui é uma pintura corporal do Xingu. Às vezes a gente não tinha exatamente qual era a tribo, mas a gente colocava a região, Amazonas, Xingu, porque as tribos são inúmeras, né? Sabemos disso. Bom, aqui eu coloquei algumas estampas que eu acho que são estampas que são referências. Primeiro, à esquerda é a primeira estampa que a gente fez, que é a estampa feita pelo João de Souza Leite, que até virou uma época gravata. E à direita é uma estampa que é um patchwork de vários desenhos que foi feito pela May Suplicy quando a Arte Nativa fez 10 anos. Então, esse desenho, por exemplo, é um desenho cadivel, então a gente fazia composições, né? Ele grande, pequeno, fazia com cores diferentes, para poder fazer combinações. E vocês podem ver algumas estampas, elas são realmente retrabalhadas, né? Esse é um desenho clássico, é um desenho que, inclusive, minha mãe fez junto com a Mendonça. Aqui, por exemplo, esse é um desenho da esquerda, é feito pela Iris de Siomo, ela trabalha também com vários símbolos indígenas, né? E o da direita é uma versão colorida do Vaura. Então, esse tecido que é o tecido que a gente viu no remo, por exemplo, ele é um tecido que foi aplicado não só no jogo americano, mas ele também foi aplicado no tecido de decoração. Esse é um desenho da Rafaela Perucchi. Então, isso é importante para a gente, porque os designers eram peça fundamental, eram para a arte nativa. Então, todas as estampas, todos os tecidos corridos tinham o nome, a referência do desenho, então, no caso, a Surini, e o nome do designer, né? Isso aqui é em cima da palha. Esse é um desenho feito pelo Manuel Guglielmi e é feito em cima de cerâmica. Tem vários deles que são feitos em cima de cerâmica. Ele tinha um desenho muito preciso, sempre teve. Esse é um outro desenho da Rafaela, para você ver como a gente, em cima, é um desenho corporal cadivel, e ela virou um desenho outro, né? Que você pode até falar que não tem nada a ver com o desenho indígena, mas se você for ver os desenhos cadiveus, eles têm muitos desenhos que são muito com contornos, com bolas, meio rococós, vamos pensar assim, né? Esse é um desenho arte rupestre, esse é um desenho meu, inclusive, a gente fez uma série deles para tecido de decoração, para chale, moda, e tem umas variações, assim. Esse é uma outra estampa feita pela Heloísa Croco, que é feita, ela trabalha até hoje com madeira, então são as raízes, os nós das madeiras, né, que você pode ver aqui. Então tem uma composição aqui de um patchwork que ela fez de vários e que fazia uma composição. E esses são os desenhos da Flora, que é uma paineira, a quaresmeira, e esses desenhos são da Circe Bernardes e da Iris de Sion, o maracujá e a bananeira. Bom, aqui, então, eu mostrei vários tecidos de decoração, agora essas são algumas cangas, só como referência, né? Como a gente tinha, tudo era feito com algodão, 100% algodão. Isso aqui é uma capa de almofada à esquerda, essa é uma canga. Aqui são os chales de lã. Então, por exemplo, da esquerda, esse é até um desenho meu, ele é feito de vários desenhos, várias referências cadivels, entendeu? Então, a gente redesenhava mesmo, se usava dessas referências e fazia
uma outra leitura. Então, mais Charles Gillan. Também Charles Gillan. Esse da esquerda, por exemplo, vocês já viram lá no tecido de decoração, que é um desenho do Manuel, que a gente volta e meia aplicava a estampa em outros suportes, né? Além de tecido de decoração, chale, canga. Esse aqui é um lenço de lã. Esses são 2 desenhos de seda pequenos, de um lenço pequeno. E aí, só para vocês verem assim, as aplicações, como elas eram feitas, dos desenhos, né, nas camisetas, só para a gente... Porque essa época, a Arte Nativa começou em 76 e a gente fechou a loja em 2002. Foram 26 anos, né? Então, nessa época, o digital praticamente não existia. Então, era tudo muito feito à mão. Então, por exemplo, isso é uma apresentação de uma coleção que a Rafaela fez para suéter de lã. Então, os desenhos, as estampas aplicadas, né? E aqui também, esse desenho é um desenho da Rafaela, por exemplo, ela tem um desenho lindo, né? Que a gente nunca fez isso, mas é um desenho que foi aplicado para decoração, que vocês viram, da palha, e que ela fez alguns estudos para roupa, né? Para vestuário. Então, essa é uma das primeiras capas de almofada da Arte Nativa, feito por Lancelotti. Está aqui Amazonas número 1, né? Tem motivos combinados de tribos indígenas do Alto Amazonas. E aí a combinação de cores, o estudo de cor delas. Então, isso aqui também, como a gente fazia tudo manualmente, né? Tudo pintado, tudo... Esse aqui também, ó, é a pintura do maracujá, né? Um papel vegetal. Isso aqui é um estudo para uma gravata, tá vendo? Desenho para gravata. Não, é um Cardivel número 90, só para vocês imaginarem a quantidade de estampas que foram feitas. Isso aqui foi da Esther Greenspan, é uma linha de camisetas que ela fez, baseado na Expedição Langsdorff. A Esther Greenspan, não sei se vocês conhecem, é uma artista plástica bem conhecida, assim. E esse é aquele desenho que a gente viu do Charles de lã, esse é o chamado mataborrão, né? Que era, na época, parte do processo para fazer os quadros, para estampar. Então, é tudo bem manual, assim. E é isso. Foi um prazer durante 25 anos. Eu fiquei 20 anos na Arte Nativa, uma parte com a minha mãe, uma parte sozinha, e realmente foi uma escola trabalhar com a preservação, né, da cultura brasileira, e estou super contente que parte disso a Donatelli está fazendo. É isso. Elisa, querida, super obrigada. É tão interessante a gente ver essa evolução da tecnologia, porque eu adoro essa fase, eu gosto muito da coisa do papel vegetal, da manualidade, da coisa tátil. Não é nada de saudosismo. Não, eu concordo com você. Na verdade, é como se uma etapa da criatividade ela fosse cortada, né, decepada, porque aí o pessoal corre para o computador e isso, aquilo. Enfim, eu tenho a impressão que a criatividade ela não consegue uma fluidez que poderia ter. Pode ser a minha sensação, porque eu não sei desenhar uma casinha. Eu sou uma negação, porque eu sou canhota e era obrigada a escrever com a mão direita, e por isso eu tenho essa confusão mental até hoje. Não, eu também sou canhota, não, mas eu não fui obrigada. Mas eu também não sou boa de desenho, mas eu acho que quando você tem uma ideia, às vezes você consegue desenvolvê-la, não necessariamente sabendo desenhar, entendeu? É verdade. Eu acho que eu sou uma boa diretora de arte, tal, mas eu morro de medo, porque eu acho que tem tanta gente competente e que uma delas é a nossa próxima palestrante, que é a Cris, que é minha parceira de ambientações, de exposições que eu tenho feito, e ela é muito suave, ela me dá muita calma, porque eu sou uma efervescência muito grande,
e ela é firme, não é que assim, não, ela é firme, mas ela vai fluindo, ela parece meio mineira, sabe? Eu sou bem São Paulo, né? Bom, então, Elisa, já já a gente vai conversar mais. Talvez você contar algumas coisas que você deva ter ouvido na sua infância do teu pai Severo Gomes, né? Que foi sempre tão generoso, me atendendo por onde ele passou. Eu dizia, precisava falar, ele disse, vai lá e vamos conversar. E ele tinha toda a noção do poder que tinha e de como era importante para ajudar a florescerem coisas. Essa generosidade foi muito importante. Bom, agora, então, nós vamos falar com a dona Cris Paola, que é de empresária da arquitetura, ela passou para os desafios dos conteúdos nas mídias digitais. Mas, na verdade, assim, Cris, ela de formação arquiteta, e depois ela fez mais uma graduação em design de interiores. E hoje ela está com uma história, porque ela tem uma inquietação da criatividade fantástica. Hoje ela está fazendo uma pós-graduação em neuroarquitetura. E ela vai falar um pouco disso para nós. Muito obrigada, Cris, por estar aqui. Imagina, Joyce, eu que tenho que agradecer. Obrigada a você pelo convite, sempre me trazendo com pessoas tão importantes no nosso design, na nossa arquitetura, na nossa vida do dia a dia, né? Eu queria aqui parabenizar o Guto, companheiro como arquiteto que e tão criativo. Achei muito legal o que você trouxe aqui. Amei as cadeiras lá no Lago do Ibirapuera. Sensacional, maravilhoso. Queria agradecer também a presença da Elisa, do Ricardo, e a Elisa, que nessa criação de tecidos e de estampas são a nossa inspiração, como arquiteta que sou. O meu trabalho acaba sendo o espaço. Eu crio espaços e eu crio experiência dentro desses espaços. E hoje, com a pós-graduação da neuroarquitetura, como é importante essa união da neurociência, que está sendo estudada cada dia mais, com o nosso comportamento dentro dos ambientes, e o nosso papel como arquiteto muda um pouco mais, porque ele passa a ter que também cumprir o papel do bem-estar, o bem-estar físico, né? E isso é uma descoberta a cada dia e sensacional. Eu queria me descrever, que eu ainda não me descrevi para quem nos ouve. Eu sou mulher, branca, cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camisa branca com florais pretos, uma calça preta, e estou aqui dentro do meu escritório, na sala de reunião, que contém um espelho atrás de mim, contando para vocês como em inúmeras situações de gravação, sempre nesse lugar eu gosto. Vou contar para vocês um pouco dessa minha história através de 3 trabalhos que eu acho que mostram muito essa questão de trabalhar o espaço junto com o design. Como a Joyce falou, eu sou arquiteta, sou designer também, fiz as 2 universidades, e agora faço a neuroarquitetura. Eu queria poder compartilhar, não sei se eu já estou autorizada, então eu vou compartilhar com vocês 3 trabalhos que, ao longo da minha vida, eu acho que trazem um pouco dessa questão do design e da preocupação com ele. Aqui a gente vai falar de uma casa-cor, onde eu fiz a suíte presidencial, e eu me inspirei muito para fazer essa suíte presidencial. Além da magnitude de ser a suíte presidencial, ela tinha 280 metros quadrados, eu queria trazer a experiência de qualquer um de nós poder estar numa suíte presidencial. Então a gente tinha que ter o conforto e a gente tinha que ter o design alinhados. Então, aqui a recepção é como se estivesse fora da suíte presidencial, e eu vou ser bem objetiva nas fotos, para a gente não se tardar muito, porque temos mais o Ricardo para falar, mas quando você entra na suíte presidencial, eu, como sempre, em toda a minha vida como arquiteta e designer, eu fui sempre atrás de buscar
outros elementos para o espaço, né? Então, nessa suíte presidencial, eu trago, por exemplo, o Mondrian, os quadros do Mondrian, e a moda da época desta casa-cor, que tinham surgido os florais, e tinha surgido, na época da moda, os tons de marrons e beges. Então, eu trago no tapete o quadro do Mondrian, que foi a minha inspiração para fazer esse espaço. E nos sofás e na cadeira, trazendo a mistura das cores da moda daquele ano, né? Então, o bar, com o próprio quadro do Mondrian representando a estrutura do bar, né? E tendo espaços que eu achava que uma pessoa que pudesse estar numa suíte presidencial pudesse usufruir, como home office, um estar para receber pessoas, e eu faço uma provocação de juntar 2 camas queen para trazer a grandeza da suíte presidencial para o momento, daquele momento de design, né? Então, esse banco também foi um quadro pintado por uma artista plástica, uma arquiteta também, a Roberta Pauli. Essa menina, inclusive, ela tinha um problema de câncer e ela fez para a Casa Cor com tanto ela não podia nem trabalhar, ela quis fazer, e eu cortei o quadro dela com a autorização dela e transformei no banco, no fundo dessa cama da suíte presidencial, né? Trazendo essa mistura de cores da moda, com os florais da moda, com o tamanho exagerado pela questão de ser uma suíte presidencial, com elementos que traziam para aquele ambiente, naquele momento, um diferencial. Naquela época, tem alguns anos, né? A gente trouxe também o dourado e o prateado para o piso, que era uma pastilha recém-lançada também, para fazer todo o design desse ambiente, né? Então, existem misturas de texturas, de florais, de listrados, e principalmente daqui dá para ver o quadro do Mondrian, ele aparece e se destaca em todo o ambiente. Aqui eu trago para vocês uma outra amostra que a importância dessa amostra para mim, foi participação na Morar Mais, estou passando as fotos, mas é porque eu quero chegar no ponto da provocação, que foi criar esse espaço. Eu criei para essa amostra, vou parar aqui agora, um roda-moinho no teto pintado pelo artista plástico Munhoz, que, na verdade, representa, se alguém tem um aplicativo de um furacão, ele representa a imagem de um furacão, quando a gente acompanha pelo aplicativo o furacão chegando para atingir a gente em algum lugar, né? Então, esse furacão eu desenhei porque uma amostra, na verdade, ela representa um monte de ideias e um monte de designs misturados, e eu não queria fazer um espaço a mais, né? Nesse momento, eu queria a contribuição de todos os artistas que ali estavam. Nós éramos em número de 60 artistas, entre arquitetos, designers, né? Então, eu criei esse furacão e chamei de furacão de ideias o espaço que a gente criou. E essa plasticidade feita com os tecidos e o furacão no teto, eu pedi a colaboração para todos que participavam da mostra, para cada um pintar uma cadeira, que eu consegui uma doação de cadeiras, e cada um desenhou a sua cadeira. Então, eu consegui trazer para o espaço principal da mostra, que era onde eu estava, um pouco de cada um dos artistas que ali estavam, naquele momento, representando a sua arte. E abri mão de promover a minha própria arte no espaço todo, porque eu achava, e acho, nesse momento em que eu já me encontro, que a arte é maior do que o meu espaço. Então, esse foi um trabalho que depois as cadeiras foram vendidas durante a própria mostra e foram doadas para uma ação
que eles pegam abrigos de crianças que estão abandonadas e transformam em casas, em lares. Então, essa foi a nossa contribuição nessa mostra, que foi a última que eu participei, final de 2019. E aí eu queria, por último, compartilhar com vocês, ainda nessa... Opa, peraí, mudou. Nessa questão de que a minha ferramenta é o espaço, né? E bastante já falando da questão da neuroarquitetura, né? O espaço ele pode trazer uma série de importantes sensações para quem nele habita, desde a forma de aplicar a iluminação até os elementos que a gente escolhe, a gente impacta no bem-estar e na pessoa, com design, né? E esse espaço que eu participei da Viver São Paulo, foi uma mostra Viver São Paulo, eu trouxe para vocês, porque era uma sala de músicas onde eu misturo desde da criatividade dos designers do papelão, misturado com alguns insights, era uma sala de música e jogos para jovens, esse era o meu tema, e eu trago, então, a parte do espaço, artistas tanto de filmes como de música para essa sala, assim como destaco bem a mesa de jogos e crio algumas provocações no espaço. Esse foi um piano que um artista plástico desenhou e me cedeu para poder levar para a mostra, assim como a entrada do espaço era um piano, as teclas de um piano representadas e coladas na parede, representando o que o ambiente queria dizer. E como a gente falava de uma sala de músicas, eu trazia também as notas musicais cortadas e estampadas nessa parede de acordo com todo o ambiente, né? E na saída do espaço, eu represento um dominó, um dominó para que as pessoas pudessem estar também interagindo com a questão do jogo, já que eu estava falando de um espaço para música, para estar e para jogar. Então, o espaço é a minha maior ferramenta. A minha representação através dele não dá tempo da gente trazer, mas todas as vezes eu participei de 6 casa-cores, a 7ª é no Ceará, e nas mostras que me chamaram, sempre houve a preocupação de trazer não só o design, como também a provocação para que aquele ambiente fosse sentido não só como um sofá, uma cadeira e um ponto de luz, né? Então, essa é a minha contribuição hoje para a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouco do meu trabalho. Estou doida para ouvir o Ricardo, que vai trazer mais informação, mais coisas bonitas para a gente falar aqui sobre design. Obrigada, Cris. Muito legal, muito interessante conhecer um pouco mais do teu trabalho. E vamos passar para o Ricardo, que agora tem que botar o samba na rua. Ricardo, é a hora e vez, tá bom? O tempo é todo teu. Muito obrigada por estar aqui. Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Segundo, muito obrigado por dizer que o tempo todo é meu, porque aí eu fico calmo. Não preciso acelerar, correr, fazer correndo as coisas. Mas, então, eu estou brincando aqui, eu já sei que eu tenho um tempo limitado. Mas não, Ricardo, não tem esse problema. E eu pulei, desculpe, eu não sei um pouco quem você é. Bom, o Ricardo, entre outros trabalhos dele, ele fez a marca da Globo News, que ganhou o prêmio que eu promovia na época, ganhou tanto no Brasil quanto lá o prêmio americano, que era o ID Awards. Ele é um cara extremamente inquieto, criativo, provocador no bom sentido, encara desafios do caras e bundas, né? Porque o Ziraldo quis criar uma coisa que se contrapusesse à revista Caras, e realmente fez o bundas e o
O diretor de arte e marca e etc., quem fez a revista durante o período que durou foi o Ricardo. Mas o Ricardo é uma figura extremamente generosa e criativa. Muitos designers que estão hoje aí, conhecidos, com nome e tal, se criaram na Crama Design, que é o estúdio dele. Ricardo, você sabe que os designers todos gostam muito de você e são muito gratos pelas oportunidades que você generosamente sempre ofereceu para eles. Agora é a sua vez. Tá bom. Mas, enfim, primeiro eu queria cumprimentar todos que estão aqui na sala, todos os convidados, em especial Guto Lacaze. Guto é uma das melhores palestras que eu já vi na vida. Foi a sua, se eu não me engano, na Eco 92, que você falava de coincidências de encaixes industriais. Foi algo inspirador aquilo. Foi assim, um momento mágico da minha carreira, assim, de assistir palestras criativas, inspiradoras, geniais. Ali eu descobri quem era o Guto Lacaze e desde então eu observo. Por exemplo, suas cadeiras flutuantes, que você acabou de apresentar aqui, eu já conhecia, bicicleta eu já conhecia, porque mesmo estando no Rio, a gente está sempre interagindo, né, com a criação em outros estados. Elisa, eu não te conhecia, continuo não te conhecendo, né? Não posso dizer, agora a gente se conhece aqui virtualmente, mas você citou inúmeras vezes o meu primo João de Souza Leite. O meu nome é Ricardo Leite, porque eu sou, na verdade, Ricardo de Souza Leite. Eu sou um primo do João, mais novo que ele um pouco, mas a gente só se conheceu, para você ter uma ideia, na década de 90, porque ele é de uma... A família splitou em 1800 e pouco, ele foi para um lado, eu fui para o outro, e em 1990 a gente se esbarrou, e então eu passei a conhecer o João. Cris, não te conheço, não te conhecia, agora que estou te conhecendo o seu trabalho, é um prazer poder ver alguém falando de experiência no espaço, que é uma das áreas, inclusive, que a Crama atua, criando ambientes, criando lojas. A gente trabalha em vários segmentos, um deles é esse. Então, eu entendo perfeitamente bem que marcas são experiências, né? Então, a gente vive dentro das experiências. E aí, falando um pouquinho da neurociência que você estava falando, tudo, nós estamos no setor cognitivo, né? Quer dizer, na verdade, no fundo, nós estamos falando de uma relação sensorial com o mundo, o tempo todo, né? Então, seja nas artes plásticas do Guto, seja no design do Guto, seja na sua criação de espaço, seja na criação de estampas e tecidos, etc. Tudo está relacionado com essa questão sensorial do ser humano com aquilo que existe fora dele, né? A gente cria, né, muito do que existe dentro da nossa própria mente. Por isso que a neurociência é tão importante. Joyce, muito obrigado por estar aqui também. Joyce tem uma obra de arte na casa dela que eu amo de paixão, que é um retrato dela feito pelo ninguém menos que Juarez Machado. Então, assim, só por isso ela já ganha todo o meu respeito. Uma pessoa que conviveu, né, com os maiores cartunistas, designers e artistas brasileiros, morou fora, enfim, trabalhou com o pessoal do Pasquim, tem toda a minha reverência por conta disso. Então, feita essa introdução, que já gastei o meu tempo todo, né, que, na verdade, eu não tenho mais tempo de apresentar projeto nenhum, eu queria dizer para vocês que eu sou Ricardo Leite, meu nome, sou branco, cabelos brancos, barba branca, estou usando um óculos, camiseta preta, como os designers geralmente usam, que são uniformes de design. A Cris aqui contrariou um pouquinho isso, botou uma camisa branca ali, mas, fora isso, todos nós usamos preto, porque faz parte do nosso uniforme. E eu estou na minha sala, atrás de mim tem uma parede cheia de quadros, porque eu gosto de arte, gosto de desenho, principalmente. Eu não sou tanto das artes plásticas, eu gosto de artes gráficas. Então, eu tenho aqui atrás de mim um quadro, por exemplo, do J. Carlos. Ali do lado tem um Castro Loredano e um Kaulos aqui, bem aqui à minha esquerda, que tem um Kaulos. Do outro lado eu tenho o Juarez Machado, que acabei de citar, como também tem o Will Eisner, tem o Lan, tem o Robert Crumb. Então, aqui eu estou olhando, estou vendo lá, tem o Peanuts, do Schultz, originais que eu coleciono a vida toda, estão aqui na minha parede. Então, hoje eu estou dentro do meu ambiente, vamos dizer, minha caverna de criação, que é a minha casa, que respira design e, principalmente,
quadrinhos, cartoons, que é um mundo que me apaixona muito. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o tema que me foi proposto, que o Guto, inclusive, explicou no começo, que era design, essência da economia criativa. Então, esse tema, essência da economia criativa, tem dois nomezinhos aí, economia e criativa. Então, assim, a economia, na verdade, trata de questões financeiras, dinheiro, resultados financeiros. E criativa é ideia, é algo, um processo mental de criatividade, etc. Quando eu escolhi, então, um projeto, um único projeto, até pelo tempo que eu tenho aqui, que é curto, para poder mostrar, eu resolvi mostrar o melhor projeto, talvez, que eu tenha na minha carreira. Eu vou apresentar, então, esse case, que é o case de desenvolvimento do projeto da coleção dos livros do Luiz Fernando Veríssimo, porque ele reúne várias questões num projeto só. Ele tem literatura, ele tem o mercado, né, que é o mercado editorial, no caso, então nós vamos estar falando um pouquinho de mercado, e vamos estar falando também de artes plásticas e design. Então, tem várias questões. E eu vou enfocar aqui muito para a questão da importância do design para o sucesso de um livro. Como é que eu consigo entender que o livro ele é, por si só, um projeto de design. Então, eu vou um pouquinho atrás, antes de entrar no projeto do Veríssimo, e vou falar, imagina se a gente chegasse numa livraria e encontrasse todos os livros, por exemplo, sem capas, né? Ia ser muito difícil escolher qual livro comprar, né? Então, a capa, na verdade, é um grande display publicitário do livro. Nem sempre existiram capas em livros. Os livros, antigamente, tinham capa dura, o livro era encadernado, tinha toda uma manufatura e não tinham capas propriamente ilustradas. Essas capas só vão surgir no final do século XIX, comecinho do século XX. O homem sempre quis, indo um pouco mais atrás ainda, o homem sempre quis registrar histórias. Então, o livro e o design em si, ele está muito associado com essa questão da necessidade do homem de contar a sua história. E aí a gente vai encontrando, ao longo da existência da humanidade, você vai encontrando a presença de diversas formas, a contribuição de diversas formas, vai se desenvolvendo modos de narrativa para que o homem possa ilustrar e contar histórias. Então, se desenvolve tipografia, escrita, uma série de questões, inclusive técnicas, né, para se poder contar essas histórias. E os alfabetos vão sendo criados, então você começa a contar as histórias, tem Pedra da Roseta, que a gente conhece. Então, aqui não é bem esse o objetivo da nossa palestra, da nossa fala aqui, mas só para mostrar que o livro vem de muito longe. Os livros eram feitos à mão, na Idade Média, tinha, então, os livros que eram praticamente ilustrações feitas página a página. Então, o livro tinha um valor altíssimo, porque ele agregava ali conhecimento reunido naquelas páginas, até que chega Gutenberg. Quando chega Gutenberg, vem uma tecnologia, é uma conjunção de fatores, nada acontece por acaso. Gutenberg não é um gênio que cai do céu, é uma conjunção de fatores, tinha tecnologia de metais, tecnologia de papéis, fabricação de papel, tinha as tintas, tinha as resinas fixadoras das tintas no papel para poder imprimir o livro, e tinha ele cria o tipo móvel de metal, que, na verdade, já existia o tipo móvel de madeira. Então, ele reúne isso tudo ali em 1450, e, a partir dali, você começa a ter livros muito rapidamente, são milhões de livros sendo publicados na Europa, sai da Alemanha, espalha rapidamente pela Europa toda, e o mundo todo hoje nós temos uma coisa chamada livro, e que tem toda uma técnica que vem desde a pré-história. Então, é muito difícil dizer que design nasceu no século XX. Não, design vem desde que o homem existe sobre a face da Terra, desde que a humanidade está aí, né? Então, eu diria para vocês que o design é a busca por soluções melhores para nossas vidas, e está muito próximo do que a gente pode considerar inovação. Inovação é a busca por soluções melhores de alguma coisa. Então, assim, por isso que design e inovação estão muito parelhos, muito próximos. Projetar um livro, né, agora entrando um pouquinho na questão do projeto do livro, não é fazer a capa do livro. O Wollner, por exemplo, nosso Alexandre Wollner, ele batia muito nessa tecla, que o projeto de um livro não é fazer capa, ele achava até que a pessoa que fazia a capa não era um designer, era um ilustrador, um artista plástico, no caso, né? E aí envolve questões como
formato, definição de formato, aí isso tem que ver com formato de papel, maquinário que vai imprimir, miolo, mancha, definição de grid, tipografia, ilustrações. Você tem a capa, contracapa, lombada, orelhas, ou seja, se a gente ficasse aqui discutindo sobre todas as técnicas que existem para definição de mancha, a gente ficaria hoje o dia todo aqui discutindo sobre isso e não avançaria, mostrando aqui, por exemplo, esse grid do Vollner, justamente como exemplo, como é que isso que é invisível num livro, né? Você, quando aplica sobre ele, você percebe como que ele existe, como que isso estrutura, né, um projeto de um livro para poder contar uma história que está lá, essa necessidade que vem desde a pré-história. Então, nós temos aqui exemplos desse tipo, e aí a gente fala agora sobre capa do livro e o resultado de vendas. A capa do livro, como eu já falei antes, ela não existia até o começo do século XX. No Brasil, inclusive, quem faz as primeiras capas ilustradas é Monteiro Lobato. Antes dele, não tinham capas. As capas eram, na verdade, reproduções do que se entende como a folha de rosto. Porque as capas duras é como se cada um tinha seu livro em casa, encadernado e tal, e aí você tira aquela capa dura, faz uma brochura. Não sei se vocês sabem a origem do nome brochura, é uma origem muito interessante, porque as páginas elas eram impressas em Portugal, e aí ia para um cara que é um impressor daqueles tipo Gutenberg lá, imprimia aquelas páginas todas, depois ele pegava uma ripa de madeira e enfiava brochas para prender aquelas folhas naquela madeira, para que aquilo fosse transportado para a pessoa que fosse fazer a capa dura. Então, tinha um outro agente que fazia a capa dura, que montava aquela capa de lombada dourada, bonita, personificada para cada família que fazia a sua coleção em casa. E essa miolo ali do livro é chamado de brochura, capa mole, porque, na verdade, não tem a capa dura, e era pregado por brochas, que são os pregos. Então, tem uma série de questões envolvidas na criação e na fabricação de um livro que tem muito a ver com nossa economia criativa. Então, nós vamos agora entender o case do Veríssimo. Qual foi o meu desafio? Eu fui chamado na editora Objetiva, começo do ano 2000, isso aí, 1999, 2000, foi por essa época, mais ou menos, já tem uns 20 e poucos anos. Eles tinham lançado esses 3 livros do Veríssimo, que têm capas lindas, ninguém pode negar que essas capas são bonitas, são belas capas, mas que não tinham vendido bem. E me trouxeram essa questão. Olha, a gente lançou esses 3 livros, fim de ano, com grande campanha promocional, fizemos um esforço de divulgação na imprensa, etc., etc., e os livros não venderam bem. E a gente não pode errar de novo, porque eles tinham comprado o passe do Luiz Fernando Veríssimo, tinham trazido ele da LPM, que ele estava no Sul, foi para a Objetiva, e eles falaram... E nessa época, Joyce, eu estava fazendo a revista Bundas, e o Veríssimo fazia o editorial da revista Bundas. Então, tinha uma ligação afetiva com o Veríssimo, com aquela turma toda do Pasquim, Ziraldo, Jaguar, né? Esse povo todo. E aí eu olhava para isso aqui e falava assim, rapaz, eu não posso errar com o Veríssimo, porque é um amigo, né? Uma pessoa querida, eu admiro profundamente a qualidade da sua literatura e tal. Mas eu olhei para essas capas e falei, não, as capas estão lindas, por que elas não venderam? Então, fui fazer uma investigação, por que elas não venderam? Bem, elas venderam, mas não venderam o suficiente que eles esperavam. E aí eu fui descobrir o seguinte, fazendo uma análise de design agora, a capa é muito sofisticada. Quando você usa uma foto preta e branca, de novo, estamos no campo do sensorial, daquilo que você sente, né? Não necessariamente daquilo que é. Então, assim, uma foto preta e branca dessa passa um livro difícil. É um livro que exige do leitor, que é um livro mais sofisticado, mais artístico. A tipografia script, que é essa tipografia que está escrito o nome dele, que se assemelha a um convite de casamento, né? Uma coisa, ela é difícil de leitura, difícil. O nome dele é longo. Então, você também não tem destaque para o nome do autor. O nome Luiz Fernando Veríssimo quase que apaga. E aí tem essas barras coloridas embaixo que facilitam, dão um pouquinho mais um ar mais pop para o livro, mas não o suficiente para trazer o Veríssimo para o campo do popular, que ele tinha um potencial para popular. O que a gente percebia é que os livros dele poderiam ser vendidos, por exemplo, numa rodoviária,
para uma viagem curta num aeroporto, você vai fazer uma viagem para São Paulo, uma ponte aérea, você lê três crônicas dele e se diverte. É muito bom o texto dele. Então, comecei a pensar, como eu estava trabalhando com aqueles fantásticos desenhistas, caricaturistas da época que eu estava fazendo a Bundas, né? A revista Bundas, para quem não sabe, foi uma revista, como disse a Joyce na introdução, se contrapôs à revista Caras. Então, era quem mostra a bunda em Caras, não mostra a cara em bundas, que era o slogan da revista. Aí eu tinha lá o Aroeira, que tinha feito esse desenho aí, do Gabeira, e aí eu falei, imagina se eu pego o analista de Bagé e faço uma ilustração, e comecei a pensar nesse tipo de capa. Depois eu achei que isso estava muito fragmentado e que a imagem precisava ser mais contundente, e aí falei, se eu diminuir o número de imagens, aqui já me veio a ideia de crescer o nome do Veríssimo, né? Repara que aqui já tinha isso, mas aqui, olha, eu boto a exclamação em cima do I, porque Veríssimo é um superlativo. Bravíssimo, né? Bravo, bravíssimo, é um superlativo. Então, Veríssimo é um superlativo. Eu falei, mas não tem acento o nome dele. Eu falei, eu posso botar uma exclamação em cima do nome. Então, o que eu acho bacana desse projeto de mostrar, estou mostrando para vocês o que ninguém nunca viu, que são os bastidores de criação desse projeto. O que tem de interessante aqui é mostrar que o design não é espontâneo. A gente, às vezes, acha que o designer ou o criativo é aquele cara que entra numa mesa de bar, toma uma cachaçinha ali e a ideia vem, puf, na cabeça. Não é um processo, é uma conquista. Você vai aos pouquinhos, é quase como se fosse depois nós vamos chegar lá, quase como se fosse esculpindo e retirando coisas até chegar na essência do projeto. Então, aqui fizemos esse estudo, eu fiz esse estudo aqui, depois eu fiz esse outro aqui, já usando uma cor verde chapada no fundo, tentando trazer um pouco de cor para a capa, e depois tentando isso, eu saí para círculos, será que isso funciona? E estudos foram... E repara que a capa vai ficando cada vez mais limpa e mais simples nesse processo. Aqui já estava mais ou menos perto do que eu iria um dia chegar, e aqui, como era uma coleção de livros que eles queriam lançar toda a obra do Veríssimo de novo, eles me pediram para fazer um caráter de coleção. Eu falei assim, eu preciso ter elementos de identificação. Uma coleção tem elementos de identificação, que você percebe que aquilo faz parte de uma mesma coleção, e elementos de diferenciação, para que você não confunda um livro com outro da mesma coleção. Então, eu precisava ter coisas que segurassem. Eu falei assim, não, a ilustração é diferenciação, o título grande é diferenciação, e o logotipo Veríssimo ali em cima, que eu posso criar, vira um elemento de identificação, e o layout vai virar um modo de... Aqui nós estávamos chegando perto, já estava chegando perto do que pudesse ser. E aí tinha exclamação que dava um caráter de logotipo para o nome do Veríssimo. E eu pensei nesse número 1, para ter coleção, o livro 1, o livro 2, o livro 3, pensando aí na questão da economia criativa, ou seja, aquilo que gera resultado de negócio, pensar assim, se o cara compra o livro 3 e não comprou o 1 e 2, ele fica com vontade de ter o 1 e o 2. Então, eu posso botar números ali. Depois isso foi abandonado, mas isso aqui já é uma outra versão, que você repara que daqui para cá o título já se encaixa melhor, já começa a equilibrar um pouco mais na composição. Aí já tinha lá a ideia do 2, aí eu já substituí a carinha do Veríssimo, já comecei a pensar, vou botar, aqui veio a ideia vou botar o Veríssimo sendo o personagem do seu próprio livro. Veríssimo se presta a isso, porque ele é um sujeito bonachão, simpático, ele é tímido, mas ele é simpático, as pessoas gostam dele, meio gordinho, né? Tem aquela coisa simpatiquinha. Eu falei, vamos levá-lo para a capa do livro. Isso pode ser interessante. Ele sempre sendo personagem dos temas dos seus próprios livros. Então, pode ser legal. Até que a gente esbarrou com esse Woody Allen feito de massinha. O que aconteceu aqui? Aqui eu estava trabalhando com essa imagem aqui, por exemplo, essa cabeça dele já foi feita de Chico Caruso. Então, eu estava mostrando aqui uma possibilidade de trabalhar cartunistas diferentes fazendo caricaturas dele. Quando eu conversei na editora sobre isso, a Isa Pessoa, que era a pessoa responsável lá, me deu fez um comentário muito adequado, muito adequado. A gente tem que ouvir muito o cliente, porque o cliente tem muito para contribuir. As pessoas acham que o cliente atrapalha o projeto. Ele não atrapalha o projeto, ele contribui muito. Tem cliente que atrapalha, evidentemente, como tem designer que atrapalha também muito o projeto. Mas, no caso aqui, ela fez um comentário mortal quando ela falou para mim,
Não, mas caricatura dos cartunistas de jornal, não, porque o Veríssimo já é entendido como um cronista de jornal, e a gente está querendo lançar ele em forma de livro, literatura e tal. Então, era legal distanciar o máximo possível do livro. Se você usa o cartunista do livro, de alguma forma você associa o livro a algo descartável. De novo, no campo do inconsciente, do seu inconsciente trabalha a leitura disso dessa forma. Eu falei, faz todo sentido. Abandonamos, aí eu vi esse boneco do Woody Allen de massa e falei, tá, e se a gente fizesse o Veríssimo de massinha? Ou seja, fizesse uma esculturinha do Veríssimo. E aí, montei isso aqui para sentir como é que ficava, já cresci título de novo, repara que aqui já está, ainda estou nem na dúvida do tamanho do título e tal, até que a gente, então, decide que vai ser o Veríssimo de massinha. O logotipo, de novo, eu já expliquei, é o superlativo, substituir o I pelo... Porque, na verdade, o I ele é quase uma exclamação de cabeça para baixo. Quando você inverte, ele vira o I e ele fica superlativo, que ele não tem acento no nome, vira um caráter de novo, de logotipo para o nome dele. E o nome Luiz Fernando fica pequeno. Isso deu um debate enorme na editora, na época, que a editora dizia, não, mas vai confundir com o Érico Veríssimo. Eu falei, não vai não, ele já é muito conhecido, suficientemente conhecido, respeitado como Veríssimo, as pessoas já chamam, o Veríssimo, 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 Veríssimo. O Érico vai ser o pai do Veríssimo, não vai ser ele que é o filho do Érico. Então, acabei que falei, mas eu boto ali o nome pequenininho. Então, botei o nome Luiz Fernando ali para não haver confusão, e depois eu comecei eu desenho, né? Eu sou um desenhista também, daí eu gostar tanto desses cartunistas maravilhosos que estão atrás de mim aqui. E aí eu comecei a desenhar o Veríssimo, fiz vários desenhos do Veríssimo, e aí falei, agora eu vou pegar e vou esculpi-lo em barro. A questão é, eu já tinha feito alguma coisa com barro? Não, a não ser na faculdade de Belas Artes, eu tinha mexido com plástico, acho que todo mundo aqui que trabalhou hoje que estudou em alguma escola de arte, mexeu com barro, mas fazendo cubinhos, quadradinhos e tal, mas nunca tinha feito de alguma escultura, vamos dizer assim, né? Uma modelagem em barro de alguém. Mas eu falei, mas isso não tem dificuldade não, porque é igual a desenhar. Você desenha, só que você vai modelando em barro. Então, eu comecei então a fazer o Veríssimo de barro. Peguei com uma amiga que fazia cerâmica, peguei com ela um torninho que ela tinha e os instrumentos que ela usava, peguei um barro próprio, que ela me explicou qual seria o ideal, e eu comecei a fazer. Então, essas fotos aqui que vocês estão vendo é a cabeça dele, né, sendo feita, e depois ele ali sendo feito naquela exata posição que estava lá naquele primeiro desenho. O desenho, inclusive, está ali do lado. Se vocês olharem no pé da escultura, tem um desenho ali. E eu fui fazendo isso em casa, na casa dela, até que eu estava fazendo esse primeiro trabalho. Olha a revista Bundas aqui no canto, ó. Tá vendo, Joyce, ali no canto, a revista Bundas ali. E tinha fotos do Veríssimo para olhar e fiz esse boneco. Como eu nunca tinha feito barro na vida, havia um problema, o barro não secava. E eu nem deixei ele oco, nem nada. E aí os amigos que eu conhecia, que mexiam com barro, falaram, ih, vai rachar, vai quebrar tudo, você tinha que ter queimado isso no forno, tinha não sei o quê, tinha que deixar oco, tinha que... Bom, eu comecei realmente a ficar preocupado. Me lembro que esse boneco ficou na crama. A gente estava fazendo a revista nessa época, então, Ziraldo, Jaguar, Miguel Paiva, sei lá, todos aqueles Chicos Caruso, etc., da vida, estavam indo lá frequentemente. E eles olharam para isso e falaram, nossa, foi você que fez, Ziraldo. Você que fez. Caramba, nossa senhora, não acredito que você tenha feito isso tudo. E aí, eu também nunca tinha feito antes, então eu me diverti, mas o negócio não secava. Bom, o que eu fiz? Levei para o estúdio de um fotógrafo, fiz uma foto disso, que é essa foto que vocês estão vendo aí, que eu falei, se quebrar, eu tenho a foto. Então, fiz a foto para garantir que podia explodir isso tudo, que tudo certo. Eu não vou perder essa trabalheira toda. Eu levei 3 dias fazendo esse boneco. Falei, não vou fazer de novo, né, cacete? E aí, peguei isso e mandei, então, para a editora. A editora, por sua vez, mandou para o Veríssimo aprovar. Aí começa o processo muito veríssimo da vida, sabe, de aprovação. Eu recebi um e-mail de volta, escrito pelas 2 Lúcias. O Veríssimo é casado com uma Lúcia, e tem a Lúcia Riff, que era editora dele, eu acho que ainda é, a agente dele literário. E aí as 2 mandaram de volta o e-mail assinado pelas 2, as Lúcias, dizendo o seguinte, olha, eu acho que você nunca esteve pessoalmente com o Veríssimo, de fato, nunca tinha estado
pessoalmente com o Veríssimo, lá no Rio Grande do Sul, eu aqui no Rio, e ele falava assim, mas o Veríssimo não é gordo, o Veríssimo é grande. Aí eu falei, poxa, mas é uma caricatura, né? É um bonequinho e tal. Aí eu entendi, a barriga está muito grande, incomodou, então tá, doutor Photoshop, né? Que eu não vou fazer outro boneco nem a cacete. O doutor Photoshop aí entra, intervém aqui. E aí depois mandei de volta. Aí veio um outro comentário da Lúcia, esposa dele. Olha, o Veríssimo não tem pé pequeno assim, não. O Veríssimo tem pé grande. Aí eu falei, meu Deus, isso é uma caricatura. E aí eu olhei para esse lugarzinho aqui, não sei se aparece aqui no meu mouse, aqui, né, entre as pernas dele, tá vendo? Tem um buraco. Aí eu falei, o pé é pequeno, então é pé pequeno porque aqui não tem nada, eu preciso botar alguma coisa ali e aumentar o tamanho do pé, porque o pé deve ter alguma relação com isso. Tal. Aí eu fui me divertindo com esses comentários, né? E aí chegou uma hora que viraram a coisa, não, o nariz dele não é tão batatudo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente fez esse Veríssimo aqui, ó, vou voltar para o anterior para vocês verem a diferença. Ó. Tá vendo? A barriga diminuiu, o pé cresceu, alguma coisa entrou ali entre as pernas dele e o nariz não está mais tão batatudo, repara. Que foi o Dr. Photoshop intervindo sobre aquilo. E a colorização, como o barro não secava e o prazo do livro precisava sair, eu precisava entregar o livro, eu tinha um super assistente de Photoshop, falou para mim, Ricardo, eu posso tentar eu mesmo colorizar no computador? Eu falei, pode. E ele me aparece com essa maravilha, Cadu Tavares, o nome dele, com essa maravilha de colorização, e eu falei, caramba, está resolvido, nunca mais vou precisar pintar. Porque os designers não fazem as coisas para botar na parede, na verdade, elas fazem coisas para serem publicadas. Então, eu não sou um artista plástico, eu não estou preocupado. Esse Veríssimo, por exemplo, que vocês viram aqui, ó, esse aqui, atrás dele não está feito. Ele só está feito no ângulo que eu queria ser visto. E por aí vai. Então, foi colorizado. E essa última, então, aí finalmente eu recebi uma mensagem do Veríssimo, que é genial. Aí sim, é Veríssimo na lata. Ele me responde o seguinte, para a última aprovação dele, né? E aí ele fala assim, vá lá, Ricardo, admito, sou um pouco gordinho, sim, mas peitinho... Isso aí é a cara do Veríssimo, parece uma crônica do Veríssimo, né? E aí eu fui, tá bom, então tem que tirar o peitinho do Veríssimo aqui, porque eu tenho peitinho, ó, porque eu tô gordinho, né? Então, assim, mas não podia ter. E aí eu falei, tá bom. E aí a capa vira isso aqui, repara que já não tem mais o peitinho lá. E aí eu multiplico o número de livros atrás, isso tudo Photoshop, né? Aquela mesma pilha vai espelhando, vai fazendo, e isso vai ser aplicado, então, na capa, vocês vão ver logo em seguida, aqui. E a capa vira isso aqui. Bom, Mentiras que os Homens Contam. Esse foi o primeiro livro da coleção. Tem uma questão aqui. Eu propus que fosse nesse verde cítrico. A editora, a Isa, a mesma Isa, pessoa que deu aquela ideia, aquele comentário que eu achei muito pertinente, falou para mim, não, mas verde não. Por que verde? Vamos fazer amarelo. E aí eu falei, não, é verde. Sabe por quê? Porque eu fui nas livrarias, olhei todas as vitrines, fui em 3, 4 livrarias, não tem livro verde nesse tom. Tem amarelo, tem preto, tem vermelho, tem branco, e tem marrom, e tem cheios de... Mas desse jeito não tem. E esse livro vai se destacar no meio da prateleira. Aí ela olhou para mim e falou assim, rapaz, eu nunca vi um designer me argumentar desse jeito. Por quê? Porque a gente está dentro de uma indústria que se chama economia criativa. Quer dizer, na verdade, tem um negócio ali rolando onde o design está a favor, a venda se dá, o resultado se dá através do design, através da solução de design. Então, vocês pegam essa capa aqui e falam assim, vamos agora entender, eu fiz essa defesa para ela, vocês estão vendo aqui, foi layout de defesa. Eu falei assim para ela, pega essa capa aí e bota no meio do que tem hoje. Aí eu peguei os livros que tinham na livraria e botei. E bota um verde ali no meio e ele salta. E outra coisa, as pessoas adoram fazer capa de livro cheio de retalhos. Eu mesmo comecei os meus primeiros estudos assim, lembra? Fazendo faixas e tarjas e tal. Repara que isso vira uma grande colcha de retalho, porque quando você aprova isso num fundo branco, o designer está apresentando para o cliente, tem uma tela branca para ser visto, o livro se destaca, mas quando ele está na livraria, ele está dentro de uma vitrine ou numa prateleira, disputando o teu campo visual com vários livros. Então, quanto mais defesa
você puder criar para que ele se separe dos outros, por isso que, às vezes, uma capa branca com uma mosca no meio salta muito mais do que uma capa toda cheia de ilustração muito sofisticada. E aí, bota o livro aqui no meio e fala para ela, ó, vê como salta. Então, esse tipo de argumento, que é um argumento de design, que não é de arte, é de design, mas que tem arte no design, é uma bobagem achar que design não tem arte. Design é pura arte. Assim como arte sempre teve design, desde a pré-história. Quando o homem está construindo lá soluções melhores para viver melhor, ele está, de alguma forma, usando ferramentas de design para fazer isso acontecer. Quando ele cria uma roda, quando ele cria qualquer coisa, até o domínio do fogo, ele tá usando elementos de design, está criando. Bom, e aí, o que aconteceu com esse livro? Ficou vários anos entre os mais vendidos. Está aqui, 122 meses, semanas, aliás, aqui que eram semanas aqui, entre os mais vendidos. E olha o que aconteceu. Com 3 milhões de livros vendidos nos últimos 3 anos, Luiz Fernando Veríssimo é hoje o escritor mais lido do país. É claro que não é o bonequinho que vendeu, não é a solução de design que vendia, é o Veríssimo. Se você fizesse isso para um autor desconhecido, que não tenha nenhuma expressão, que não tenha qualidade, que o público já não gostasse, ele já tinha tudo desconstruído, mas a capa ajudou tremendamente. E foi a partir dessa coleção. Então, olha lá, a Veja usou até o bonequinho como exemplo. Então, é o meu melhor case para provar que design vende. Por que é o case que prova que design vende? Porque livro não tem campanha publicitária associada. As editoras não fazem campanha publicitária. No máximo, assessoria de imprensa, para divulgar. O livro é em si um display, a capa, né? Ele é em si, na loja, na livraria, ele é o seu próprio display. O produto é o display. É a embalagem, né? que é uma embalagem display. Então, assim, esse aqui é o melhor case que eu tenho para mostrar o resultado. O resultado é que esse livro se espalhou por todos os lugares. Quando teve a Bienal, 2 anos depois, o troço estava bombando. E aí eu vou mostrar agora um pouco para vocês aqui o processo de criação, que foi uma coleção, como eu falei. Não saiu um livro só de primeira, não. Saíram 3, que nem no ano anterior. Que tinham saído 3 livros e que não tinha vendido tão bem. Eles lançaram novamente no fim do ano, todas as condições iguais. Perto do Natal, 3 livros, etc., etc. Exatamente sobre a mesma ótica de seleção de temas e tal. Então, esse aqui é o segundo livro que a gente fez, que foram Histórias para se ler na escola. Eu imaginei ele sentado numa carteira de estudante, exatamente nessa situação que vocês estão vendo no desenho. Fiz o barro, levei no estúdio fotógrafo, fiz a foto. Repara que aqui não tem a gaivota na mão, tá vendo? Não tem as coisinhas sobre a mesa, tudo fotografado separadamente, que faço a mesa, gaivotinha separada, e aqui já aplicada no Photoshop, e aqui a capa do livro. Guto, você está querendo se despedir, Guto, de mim? Está dando tchau, né? Tem que ir, né? Prazer, Guto, te ver. Muito obrigado pela inspiração eterna. Então, aqui vocês estão vendo a capa. Então, a capa já montada, né? Vamos dizer, ali vocês viram todo o processo, aqui tem a capa montada. E aqui tem eu fazendo o boneco. Tem uma sequência de fotos de eu esculpindo. E aí, o que aconteceu? Como eu levei 3 dias para fazer o primeiro boneco, eu percebi que aonde que estava o problema? Na cabeça, né? Fazer o rosto, que é o mais demorado. O corpo, não. Então, eu passei a fazer... eu fiz uma nova cabeça completa, que aquela estava incorporada ao corpo, não tinha como separar. Eu fiz uma nova cabeça completa, de todos os ângulos, e guardei essa cabeça separada, ela solta. E passei a fazer só os corpos. Toda vez que tinha uma capa, eu bolava uma situação. Aquela, por exemplo, da escola, já foi feita assim, com a cabeça nova. Eu fiz um corpo, encaixava ele no corpinho. E aqui na frente dessa foto, vocês estão vendo 2 corpinhos aqui no primeiro plano, meio fora de foco, que são corpos de costas sem ter cabeça. Que eu guardava os corpos em casa só para poder, de vez em quando, olhar como é que eu resolvi isso, como é que eu resolvi aquilo. E aqui eu estou fazendo um analista de Bagé. Estou eu que fazendo a escultura do analista de Bagé. E aí, ó, está aqui ele lá com o chimarrão.
Aí esse é como a concepção da imagem é muito próxima do cartoon. Você tem uma ideia, fala assim, tá bom, vai ser o próprio Veríssimo tomando chimarrão, não sei o quê, vestido de gaúcho, tá? E aí, ó, ele ainda sem as botas, olha o corpinho lá atrás sem cabeça. O que ficou interessante é que eu passei em casa a ter diversos corpos sem cabeça. E eu fazia uma piada, aí uma piada muito particular minha, quando chegava uma visita, você tem os bonequinhos do Veríssimo. Na verdade, não existiam os bonequinhos do Veríssimo, existia uma cabeça e vários corpos sem cabeça. E aí, todo mundo achando que eu tinha uma coleção de Veríssimos esculpidos. Não, tinha uma cabeça e vários corpos. Que eu fazia para fazer a capa do livro. Fala, Joyce. Não, e é onde entra o design, né? Porque você criou uma série, né? Sim. E a cabeça, enfim. Mas eu estava buscando uma solução. É bem o princípio de industrial design, né? Um sistema, né? Estava criando ali um sistema para poder simplificar a execução das capas. Então, o que aconteceu aqui, que é muito divertido? As pessoas chegavam para me visitar, posso ver os bonequinhos? Eu falei, olha, eu pegava a cabeça de um e falava assim, esse aqui já pensou muito. Vou botar agora o Veríssimo Gaúcho pensando. Eu botava nesse corpo aqui. Depois tirava desse corpo. Isso aí. O Veríssimo analista de Bagé já pensou muito. Vou botar ele na comédia da vida privada. Botar na comédia da vida privada. Vai pensar um pouquinho lá. E virar uma piada. Até que, logicamente, isso virou um cemitério de corpinhos sem cabeça. E aí minha ex-mulher, na época, ainda falava assim para mim, não, mas você vai virar esse inferno aqui na minha casa, cheio de corpos. Assim. Aí um dia eu falei, não, realmente não faz sentido guardar esses corpinhos à toa. Joguei fora tudo e guardei um só, que está aqui até hoje na minha sala, foi aquele primeirão que a cabeça está junto, e essa cabeça que estava solta, aí eu fiz um busto para ela e encaixei, está guardada ali. Está aqui eu com o bonequinho já do terceiro livro, que era sobre alimentos, né, sobre comida, né, gastronomia. Então, vocês vão ver aqui, os 3 primeiros estão aqui. Ó. Mentira que os homens contam, A Mesa Voadora e Comédias para se ler na escola. Esses 3 saíram juntos no final do ano, exatamente como aqueles 3 primeiros. E foi assim, bum! O livro vendeu horrores. Os livros, né, todos. E aí, ele com esses 3 livros, lógico que isso puxou venda dos antigos dele também, porque o pessoal pega o gosto, né? E começa a comprar os outros também, das outras coleções que já saíram dele no passado e tal. Ele vendeu 3 milhões de livros em 2 anos. O Veríssimo nunca vendeu tanto livro na vida dele. Aí eu posso dizer, eu costumo brincar dizendo o seguinte, com esse dinheiro que ele ganhou de royalty de venda de livro, 3 milhões de livros vezes qualquer coisa, você imagina quanto que deu de dinheiro para ele, né? Ele comprou um apartamento em Paris e cada livro que eu fazia um lanche no Shopping da Gávea, porque o mercado editorial paga muito pouco para os designers fazerem o livro. Mas tem um case na minha frente aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu tenho um orgulho danado, porque eu consigo tangibilizar que quando você faz o design, não existe design bom ou ruim, voltando para o começo. Aquelas 3 capas iniciais são muito boas. Ninguém pode criticar aquelas capas. Elas são bonitas, são bem feitas, são tecnicamente muito bem feitas, mas elas não são adequadas para o produto. Então, não existe bom ou ruim, existe o que é adequado ou não para aquilo que você precisa conseguir como resultado. Então, o design é uma ferramenta estupenda para negócio. Daí ele ser, de fato, a essência da economia criativa. E esse é o case que eu tenho para poder exemplificar isso. Agora eu vou mostrar para vocês os outros que foram nascendo, que foram vários anos fazendo boneco. Chegou um dia que eu falava, meu Deus, lá vem outro boneco. Aí que aquilo começa a virar... agora, e outra coisa, fazia boneco, vendia. Não fazia boneco, não vendia. O Veríssimo sempre, aqui, por exemplo, Sexo na Cabeça. Essa capa aqui, outra solução de cartoon. O Veríssimo me manda um livro, a editora lá falando, a Isa. Um livro chamado Sexo na Cabeça, como é que vai ser ele pensando numa mulher de bunda de fora, não sei o quê, não combina com ele, é uma pessoa tão sofisticada. Eu liguei e falei, calma. Isso eu fiz na frente dela, eu tive a ideia na hora. Eu falei assim, não, eu tiro um chapeuzinho coco, que na verdade é uma bundinha. Acabou o problema. Que elegante, que não sei o quê. Então, tem soluções que são totalmente cartunescas e que dão... Por isso que eu digo, cruza, né? A escultura, cruza o cartoon, cruza a caricatura, cruza a literatura, cruza os negócios. Essa coleção aqui é o case que eu acho que é mais transversal na área do design que eu talvez possa ter um dia na vida.
E aí tem aqui Comédia da Vida Privada, eu fiz uma homenagem ao Kaulos. Reparem que eu usei referência do livro do Kaulos, que o Comédia da Vida Privada é um clássico, né? E o Kaulos fez uma série de cabecinhas na capa, eu fiz elas todas, refiz em barro as cabecinhas e fiz essa capa. Liguei para ele na época, avisei que eu ia fazer essa homenagem, está citado no crédito e tal. O Jardim do Diabo era um romance, o Veríssimo não queria ter boneco, aí a editora desesperada, meu Deus, não vai vender tão bem, porque quando tira o livro do Veríssimo, tira o boneco da capa. Aí eu botei ele na orelha, com aquela mãozinha ali, só para levar o cara para a orelha. Então, assim, a gente vai encontrando soluções, né? Orgias, ele cheio de beijinho na testa e tal, uma coisa de coraçãozinho lá de confetes e serpentinas. Outra coisa que nós fizemos também é uma solução de design que eu achei que pudesse, lembra que eu estava em busca do 1, 2, 3, 4, para poder vender melhor? Eu pensei em botar na lombada parte de fotos, cada 3 livros completaria uma foto, de modo que o cara ia ter sempre uma cabecinha se formando a cada 3 livros. Isso deu mais ou menos certo, funcionou, a gente tem os livros todos assim, só que os livros variam de espessura, então não fica tão exatamente como está nesse layout aqui, mas deu certo. Aqui um processo, só para vocês verem a criação. Eu estou aqui de novo abrindo meu baú, né? Mostrando para vocês o processo, que eu acho que é o mais rico de se mostrar numa live dessa. É você ver os bastidores de criação. Então, o meu primeiro desenho a lápis, depois eu colorizei ele para já chegar nas cores que eu talvez pudesse fazer, fiz a escolha de cor de capa, de tipografia, e depois a arte final da capa lá, na versão da direita. E aqui a capa pronta. Isso aqui é uma foto que eu adoro, porque eu estava fazendo uma dessas esculturas e a minha filha era pequenininha, ela hoje tem 20 anos, né? Impressionante isso. Mas e eu me envelhecendo também, que loucura. Mas ela botou a cabecinha ali, eu tirei essa foto. Eu estava esculpindo aqui com o livro do Kaulos ali, e lá no fundo tinha o meu computador, o meu laptop aberto, eu estava olhando ali o que eu tinha feito, estava fazendo, de repente entra aquela cabecinha e eu tiro foto. Foi uma foto histórica para mim. Aqui mostra outro rascunho, fazendo uma primeira ideia do Mundo é Bárbaro, e aí depois o desenho a lápis, que eu também tive uma época que fazia a ilustração toda a lápis ali. À esquerda eu tenho a capa ilustrada no lápis, e à direita já feita. Por que eu fiz um lápis tão detalhado nesse caso? Porque essa capa ela tinha que ser toda construída no Photoshop, porque esse planeta aí pegando fogo, tudo isso aí não dá para ser esculpido. Então eu tinha que dar uma instrução para o meu assistente de Photoshop muito clara do que eu queria. Então, eu fiz um desenho muito mais acabado, para ele poder saber exatamente o que eu queria no final. E aqui a capa pronta, que aí inclui tudo, orelha, porque a gente às vezes pensa que é só a frente, não é? Tem orelha, tem lombada, tem quarta capa, enfim. O livro é um projeto, e esse livro a gente fez um projeto, inclusive, de miolo, tá? Mancha gráfica, tipografia, como é que ia ser, qual é o título, como é que entra, como é que não entra de cada... Então, assim, a gente fez um projeto completo. Isso aqui é uma graça, né, para mostrar para vocês. Isso aqui é uma capa do Veríssimo. Ele ganhou o prêmio Jabuti com esse livro. É um livro dessa mesma coleção, mas ele estava sempre lutando com a coisa do boneco. Ele, não quero mais boneco, porque ele queria que os livros dele tivessem um pouco mais de seriedade, e papapá, que eu acho muito legítimo, né? Que ele queira ser entendido como um autor de literatura, e aqui ele achava um pouco que aquelas bonequinhos infantilizavam um pouco ele, mas vendiam horrores, agradavam horrores, e essa é uma boa capa, que eu gosto dessa solução, foi uma ideia que eu tive para Diálogos Impossíveis. Então, dá para você fazer uma capa legal sem usar o boneco? Dá. E a gente manteve o padrão de design, vamos chamar assim, da coleção. Não tem boneco, tem um outro tipo de ilustração. O logotipo está ali, o fundo chapado de cor está lá, e a tipografia é a mesma. Então, está aqui o livro colocado na livraria. Aí, quando esses livros, não sei quanto tempo já tinha de coleção, talvez 10 anos, não me lembro, eles resolveram que eles queriam lançar mentiras que as mulheres contam. E me pediram, então, que fizesse isso e iam relançar junto as mentiras que os homens contam. E aí eu pensei em fazer um trabalho em cima para fazer uma capa nova, para ter uma versão nova da mentira que os homens contam. Ele ficava em pé e tinha um degradezinho de cor naquele fundo para dar um pouco de diferenciação da primeira capa. E a mentira que as mulheres contam tinha essa cara aqui.
Aqui foi o último livro que eu fiz com o boneco. Eu estou fazendo o corpo, repara que aqui estou esculpindo. Eu estou nessa mesma sala que eu estou aqui, aliás, exatamente no mesmo lugar que vocês estão me vendo, com os mesmos quadros atrás, e eu estou ali fazendo o corpo dele. E depois aquilo lá já é aplicado na capa. No lado direito já tem aplicado na capa, que tem os bonecos já colorizados e tal. E aqui a capa, todo o processo ali de desenho e tal. E esse aqui chegou a ser encomendado para mim, que seria Ironias do Tempo. Eu tive essas duas ideias de fazer dessa forma. Acabou que a capa ficou assim, que eu acho uma solução melhor, porque o tempo está parado, né? Quando você deita a ampulheta, você para o tempo, ele está sentado em cima, que ali parecia que estava um pouco sendo soterrado pelo tempo, né? Então, aqui você já traz ele para fora do tempo e ele está acima do tempo, Ironias do Tempo. Eu gosto muito dessa capa, mas nunca saiu. Essa capa nunca foi lançada. Vocês estão vendo uma capa inédita aqui. O que saiu foi essa capa da direita aqui. Porque, na última hora, a editora, por algum motivo, resolveu fazer a capa com as ilustrações do próprio. Fica uma bela capa também. Aí eu já não tenho mais acesso a números e dados para saber se funcionou, se não funcionou, mas Veríssimo é um grandíssimo autor. E aqui, com isso, eu me despeço de vocês. Eu acho que eu estourei meu tempo loucamente, mas eu falei que eu ia falar calmamente. Não, você estourou o tempo, não. Bom, eu sou suspeita, né? Quando eu ouço meus amigos falando, me deleita, e foi uma coisa assim que quebrou um pouco. Eu me diverti, né? Porque você é uma pessoa gostosa de contar história, deu um fecho assim para o entardecer, né, Elisa, Cris, para a gente relaxar um pouco. Tem uma pergunta, Ricardo. Os outros bonecos secaram ou continuou o barro molhado? Não, secou. Um dia secou. Estão aqui, estão ali. Os dois que sobraram estão aqui. Acabaram ficando sequinhos, mas demorou. Eu não tinha ideia. E, aliás, pesa muito. Eu não tinha ideia de que barro pesava tanto. É uma bola assim, mais ou menos desse tamanho aqui. Se quiser, eu pego ali para trazer um, pelo menos, para cá. É meio complicado porque ele é muito frágil, né? Ele quebra a toa. Mas é mais ou menos desse tamanho aqui, assim. E quando você segura aquilo, é um chumbo. E para levar para os lugares, para fotografar, para tudo, nossa, chegou uma hora que eu descompliquei isso tudo, falei, não, eu faço aqui, fotografo em casa mesmo, eu mesmo faço a foto. Antigamente eu ia para o fotógrafo, fazia a luz certinha, tá? Depois fui descomplicando. Queridas, querido, muito obrigada, até a próxima. E não quero deixar de convidar vocês que estão nos assistindo, que vejam as outras lives, que vejam as exposições, que tangenciam bem as questões do design, essência da economia criativa. Até a próxima, então. Muito obrigada.